É isso aí. Estamos aqui ao vivo e a cores, YouTube e Instagram da Biosphere Education. Maravilha, para mais uma live nesse nosso mês de... Na verdade, nosso mês não, né? Já fechamos março, amigo. Eu ia falar nesse Pois nosso é. mês de março. Acabou, né? Bom. Acabou. E já passou até o dia da mentira, já entramos em abril com tudo. Fiz alguma brincadeira do dia da mentira ontem? Cara, só como é que chama? A declaração do Trump, disseram que ele Hum, escolheu o dia da mentira para falar sobre a invasão lá no... A invasão não, né? Sobre o final da guerra no uhum. Iraque, ou no Irã. Enfim, vejamos, né? Vejamos se isso acaba um dia. Vamos ver, Que seja tomara, né? logo. Que Que seja seja logo. logo. Fora essa piadinha aí dos jornais, eu não vi mais nada. Aliás, vi uma, assim, um site militar que botou uma pegadinha dizendo que Brasil e Portugal fizeram uma união estratégica para liberar o Estreito de Hormuz. Enfim, o pessoal Pegadinha. entende. Brasil e Portugal vão resolver a guerra lá para o Trump, enfim. É, Dia da mentira, né? Dia da mentira, mas enfim. tudo pode. Brincadeiras à parte, o pessoal que for chegando aí já sabe mais ou menos do tema, né? Hoje a gente vai falar sobre assédio, né? E a importância de se entender sobre esses processos, né? Eu falo processos, né? Justamente porque a gente vai bater um papo sobre como a coisa acontece, né? As nuances que estão ali por trás do ato, né? Do fato, enfim. E que é um tema delicado, né, cara? É muito fundamental. E agora, como a gente está falando tanto da NR1, né? O quanto isso está virando aí, sendo tratado como um fator de risco seríssimo, né? Bom, então eu estou aqui com o Adriano Ribeiro, que ele está aqui na BIA, ele dá aula aqui na BIA, trabalha com a gente aqui, falando muito sobre neurociência, falando sobre liderança humanizada, falando sobre comportamento humano, sobre gestão de pessoas. Adriano Ribeiro, eu peço para que você se apresente um pouco, meu amigo. Eu sempre deixo para que vocês falem um pouquinho de si, porque eu acho melhor do que a gente ficar aqui elencando títulos. Boa, meu irmão. Obrigado por esse momento de estar aqui contigo. É sempre super agradável bater papo com você. Na minha caminhada, nesses 18 anos em comportamento humano, eu costumo dizer que foi onde eu me encaixei na vida e no trabalho, onde eu me sinto realmente um inútil. E como que é inútil? Porque o Aristóteles, porque a filosofia é uma das bases do meu trabalho também, né? Ele falava que quando a gente se sente inútil é porque a gente está inteiro. Agora, quando a gente é útil, a gente simplesmente está prestando um serviço, talvez burocrático, ou até que não esteja muito conectado à nossa natureza. Afinal, eu estou realizando aquilo por alguma utilidade. Agora, quando a gente está dentro da nossa natureza, pleno, realizando aquilo com verdade, com autenticidade, com a nossa essência, aí a gente passa a ser inútil, né? E porque eu gosto de me divertir nesses ambientes, né? Promover reflexão, aprendizado, principalmente nesse caminho do comportamento humano. A neurociência também é outra base importante do meu trabalho, que é esse estudo do nosso cérebro, essa máquina incrível que nós temos dentro do nosso crânio. E quanto mais um ser humano se conhece, quanto mais ele percebe as nuances de um ser humano, mais consciente ele vai ser dele mesmo e a respeito de como lidar com outras pessoas. A gente está em relação o tempo todo. Então, o tempo todo estamos em laboratório entendendo o comportamento humano, observando o comportamento humano. Então, eu acredito que é essencial para todos nós assim termos acesso a isso. Então, como eu disse, a filosofia, a neurociência, venho dando aula aqui na BI, também na Unip, onde eu tenho um programa bem bacana de neurociência, comportamento humano, gestão de pessoas. Também aplico consultorias e mentorias nessa área, auxiliando gestores a encontrarem o caminho mais estratégico para a sua gestão, para uma comunicação mais eficaz, mais humanizada, como você disse. E é isso. Sigamos juntos e é um prazer estar aqui contigo, cara.
Maravilha, cara. É sempre bom, né? Essas oportunidades de bater papo e bater papo com a turma que vai chegando, vai passando, enfim. Isso é muito Exato. gostoso. Estamos vendo aqui o pessoal passar, chegar, enfim. Quem estiver chegando, senta, né? Pega aquele cafezinho, talvez essa hora alguns tomem um descafeinado, mas enfim, né? Se acomodem, porque o papo aqui ele é um papo importante, ao mesmo tempo não precisa ser pesado, né, meu amigo? Não precisa. O tema é denso, é sério, mas a gente pode tratá-lo sem trazer ainda mais peso para tudo aquilo, né? Bom, para quem. Desculpa, pode falar, depois eu coloco aqui. Não, eu endossei, realmente. Essa é uma das características desse formato que nós preparamos aqui, né, Lucas? Não é Exato. uma coisa pesada, tem que ter conexão com a realidade e de uma forma que sejam feitos insights e conexões ali pertinentes e próximos da realidade. Então vai ser um papo bem leve e agradável, vai ser bem bacana. É isso aí. Bom, para quem está chegando, passando, quem ainda não está muito ligado no que acontece aqui com a Bi e o que está principalmente acontecendo agora no início do mês de abril, né? A gente está lançando aí, abrindo devagarzinho o Bi Learning Hub, né? Que é a nossa comunidade de aprendizagem, a gente chama de hub de aprendizagem, no qual os primeiros 3 meses vão ser dedicados à construção de ambientes seguros, né, nas organizações. Então, ele é muito voltado para lideranças, para profissionais do RH, para todas as pessoas que trabalham nessa área ou pessoas que estão aí buscando qualificação para dar um upgrade na sua carreira, né? Não tem como hoje você ficar fora desse tema, né, Adriano? Não tem como as pessoas procurarem aí se desenvolver enquanto liderança e não entender a importância desse tema. Eu não falo só do assédio, eu falo também do que a NR1 vem trazendo aí em relação aos riscos psicossociais, né, dentro dos PGRs, e a gente procura oferecer dentro do Bi-Learning Hub uma programação de workshops, tá? E o Adriano vai estar com a gente aí numas jornadas. Eu falo numas jornadas porque, na verdade, a jornada é uma só, né? Mas a gente tem aí caminhos paralelos e que se encontram em alguns momentos, deixa de ser paralelo, é convergente. Enfim, a gente faz assim o tempo inteiro, mas o propósito é sempre o mesmo, é sempre desenvolver enquanto ser humano, né? Desenvolver enquanto pessoa que está aí no ambiente organizacional cada vez mais desafiador, né? Com mais insegurança, com demandas de aprendizado constante, né? Então a gente procura oferecer esse espaço de lifelong learning, né? De aprendizado contínuo, com muitas práticas. Então esses workshops eles vão trazer para a gente aí orientações de como você vai aprender um pouco sobre NR1, ir até o seu ambiente de trabalho, praticar, entender, né, diagnosticar e trabalhar em pequenos planos de ação com ciclos curtos, os quais depois você vai poder conversar com os colegas que ali estão e cada um trazer as suas experiências para serem trocadas, e aí você tem um aprendizado muito maior, né, com ambientes, com realidades, contextos diferentes sobre o mesmo tema. Então, essa aí é a proposta do Bi-Learning Hub, e ele serve tanto para uma pessoa quanto para times de organizações, né, que queiram trazer as suas equipes e colocar ali dentro, e a gente já vai trabalhando tudo isso. Ou seja, a interatividade e a experimentação são a base desse trabalho. Então, a gente tem aí muita conversa, né, e, ao mesmo tempo, todo esse momento que você está conversando, você está praticando. Então, a gente junta aí uma série de coisas, tem muito mais para falar sobre o Bi-Learning Hub, mas o foco aqui agora é tratar sobre um aspecto dele, né? E como a gente falou aqui, que o Bi-Learning Hub ele foca nesses 3 meses em ajudar a construir ambientes psicologicamente seguros para que a inovação e a alta performance possam florescer, não tem como a gente não tratar do tema do assédio, né? Assim, então, quem já viveu uma situação de assédio sabe o quanto a coisa é complicada. Algumas pessoas vivenciam situações em momentos que estão muito mais fragilizadas, né, Adriana? Ainda tem isso, né? O que torna a experiência pode ser absolutamente devastadora na vida das pessoas, né? A gente tem aí hoje o que a gente está chamando de assédio organizacional ou institucional, né? Já está criando jurisprudência para isso também, aí com algumas decisões. Mas, para começar, eu queria que você começasse explicando sobre
o que está por trás, né? Como é que começa, né, isso? Assim, qual é a relação do nosso background, assim, daquilo que a gente traz de padrão de comportamento, daquela forma com que a gente lida ou não sabe lidar com as nossas emoções, o que acontece antes do estopim do comportamento assediador. Perfeito, Lucas. Eu gosto de levar esse tema sempre nessa perspectiva. Afinal de contas, nós somos seres humanos e somos constituídos de emoções. Quando a gente nasce, a gente vem com alguns componentes instalados, que são as emoções, o medo, raiva, nojo. Então, todas essas emoções vão fazendo parte da nossa realidade. O que acontece? A nossa geração não teve nós não fomos alfabetizados emocionalmente, ou seja, não tivemos na nossa grade escolar pautas dedicadas a isso. Então, a gente foi aprendendo sobre emoção no decorrer ali do nosso crescimento na raça. Hoje, a minha filha de 8 anos tem acesso na escola a muito vocabulário sobre emoção. Hoje a gente conversa bastante sobre ansiedade, né, sobre medo e a dinâmica das emoções. O Divertidamente, né, presta um serviço bem legal para as crianças nesse sentido também, para ter essa conscientização. E quando a gente fala de assédio, a gente também está falando sobre emoções. Quando não existe um manejo adequado das emoções, a tendência é que comportamentos assim possam acontecer de forma desproporcional nas relações de trabalho e no dia a dia também, na realidade cotidiana. E tem um dado importante que eu gosto até de trazer nesse início de conversa, Lucas, que é a quantidade de afastamentos que nós tivemos em 2025 por saúde mental nas empresas, né? Tivemos aí em 2025 mais de 500 mil de afastamentos registrados. E isso é bem alarmante. Então, as empresas precisam, as organizações como um todo, precisam olhar para esse tema com muito carinho. E um dos aspectos, um dos riscos psicossociais é o assédio, que é isso que a gente vai botar foco aqui. Né? A gente tem, né, como nós sabemos, né, o excesso de demanda, a falta de autonomia, a falta de clareza, a falta de suporte, pressão constante, que são riscos psicossociais que precisam ser gerenciados dentro do plano de gerenciamento de risco das empresas. Né? E o assédio é um deles. O assédio, eu tenho levado esse caminho para as empresas como um todo, numa narrativa bem reflexiva e ao alcance de todo mundo, no sentido de primeiro entender sobre inteligência emocional, ou seja, eu vou conhecer as minhas emoções, perceber o meu caminho para depois agir a partir daquela emoção. Quando a gente está no piloto automático, quando não existe esse espaço de reflexão sobre o que a gente está sentindo, a tendência é agirmos no piloto automático. E todos somos seres humanos, a gente tem os nossos caminhos, as nossas configurações, que é como eu gosto de falar também, né? Todos nós fomos configurados até aqui, através da nossa história de vida, nossa genética, as nossas experiências, frustrações, êxitos, que nos configuraram ao que a gente alcançou aqui e agora. Então, a forma como a gente lida com as emoções tem muito a ver com a maneira como a gente construiu essas interpretações sobre nós mesmos. E é possível ressignificar. Então, para falar de assédio, é essencial falar de inteligência emocional também. Porque se nós agimos por impulso, e quando falamos de assédio, não estamos só na perspectiva do assédio moral, mas tem o assédio sexual também. Né? E existe uma diferença bem interessante que eu gosto de tratar nesse sentido. Está fazendo sentido, Lucas? Estou falando demais? Como é que está para você? Não, o que eu digo, não está falando demais, está fazendo super sentido. Por favor, ótimo. Prossiga, cara. Estou atento a esse ponto da inteligência emocional. Isso, exato. Então, quando a gente tem um manejo emocional adequado, a gente vai ter mais consciência nas ações e decisões. Esse é o ponto. 3 olhares que eu gosto de trazer nessa conversa também. A diferença entre cobrança, conflito e assédio. Boa. Por quê? A gente não pode considerar que tudo é assédio. Nas relações de trabalho, nós podemos ser cobrados. Nós devemos em alguns momentos, né? Devemos, exatamente. A gente pode incorrer em alguma falha, em algum combinado. Por exemplo, nós tivemos o acordo de estarmos aqui reunidos às 19 horas. Se eu não aparecesse, você teria todo o direito de me cobrar. Adriano, nós combinamos. E aí, cadê você? Então, a cobrança faz parte
da dinâmica do trabalho, da dinâmica da convivência. Isso precisa estar muito, muito claro. Nem tudo é assédio. Aí vamos para o outro ponto, do conflito. O que você acha? O conflito é bom ou ruim, Lucas? Pode ser bom, pode ser ótimo, pode ser ruim, pode ser péssimo. Exatamente. Então, o conflito faz parte, porque como somos seres únicos, irrepetíveis, cada um tem uma história de vida, nós somos os únicos observadores da tela da nossa vida. Então, embora a gente concorde com algumas coisas, eu e você, Lucas, mas a maneira como eu enxergo tem a ver com o meu background, com a minha forma de enxergar minha história de vida e tudo mais. E o ponto que você enxerga também, embora nós concordemos, também tem a tua maneira de enxergar aquilo. Até quando a gente fala de empatia, né, se colocar no lugar do outro, não dá para se colocar no lugar do outro, a gente tem como se conectar. E a Brené Brown traz isso de uma forma bem bacana, né? Nós, na empatia, precisamos nos conectar com a emoção do outro e assim construir essa conexão para que aquela situação emocional arrefeça. Então, assim, entender sobre inteligência emocional, entender que somos seres únicos, é lembrar que os conflitos vão ocorrer. E os conflitos, Lucas, eu gosto de trazer de uma forma assim, bem didática, que eles podem ter 3 estágios. Primeiro, vamos supor que trabalhamos juntos, eu e você, né? Nós trabalhamos juntos, mas eu digo agora numa situação didática. Tem o meu ponto de vista e o seu, e temos um problema para resolver. Qual é o mundo ideal? É que nós discordemos, mas que a gente olhe um para o outro e para o problema, né? Então a gente está o quê? Unindo forças, mesmo com pontos de vista diferentes, mas focando na solução. Beleza, esse é o mundo ideal. O segundo estágio é quando eu olho só para o problema. Então eu já te tiro da equação. Eu não quero mais saber do Lucas. Tchau, Lucas, vou olhar só para o problema. Aí o último estágio, que é o pior de todos, é quando eu olho só para mim. Então eu já não estou olhando para o Lucas, não estou olhando para o problema, menos ainda para a solução, eu estou olhando só para mim. Aí é o ego que está prevalecendo. Então, veja, uma das dinâmicas muito incríveis desse nosso mundo do comportamento humano é entender a justa medida e o conceito das coisas. Por isso que é muito importante a gente ter essa percepção, tá? O que é cobrança? O que é conflito? O que é assédio? Já a gente vai entrar nas características do assédio. E dentro de cada elemento desse, abre várias janelas. Dentro do conflito, nós podemos ter estágios diferentes de relação, né? Faz sentido, Lucas? Total, total. E eu acho interessante aqui, eu vou anotando uns pontos dos insights que vão aparecendo, né, para não perder a oportunidade depois. Mas eu acho interessante a gente voltar no ponto do... Enfim, juntar o conflito com sequestro emocional, sabe? Ou seja, o que é a história do sequestro emocional, né? Quando depois você dá uma ajustada aí, eu só vou botar o ponto que eu queria trazer. Mas, enfim, quando você toma aquela... Né, quando a emoção ela vem de uma vez, você não raciocina sobre ela, né? Você não tem aquela metacognição, vamos dizer assim, né, de entender o que está acontecendo por trás daquele pensamento que leva e tal, enfim. E aí acontece alguma coisa no seu ambiente de trabalho e você explode com a outra pessoa. Acontece no trânsito, o trânsito é o clássico, né? Exemplo. É o clássico. Não por acaso, um parênteses assim, né? Não por acaso as escolas de trânsito sempre traziam aquele desenho do Pateta, que ele era todo simpático com todo mundo. Quando ele entrava no carro, ele se transformava. Exato, se transformava, eu lembro, eu sei. Muito bom. Exato. Então, assim, o problema é que hoje em dia o pessoal entra no carro, se transforma e chega no trabalho transformado ainda, né? Então, muitas vezes, já o ambiente é tão estressante que no carro é aquela história, ele está dentro do ambiente privado, entre aspas, né? Assim, porque é como se fosse uma bolha de privacidade nas vias urbanas, né? Como se a gente estivesse dentro. Então, tem essa alteração aí comportamental, mas no ambiente de trabalho, a depender da cultura, né, como o ambiente está carregado e aquela coisa toda, as pessoas estão ali a ponto de estourar, né? E aí, às vezes, o Adriano vai e faz alguma coisa, chega atrasado, já estoura com ele, Adriano, não sei o quê. E aí tem um conflito pela má gestão das emoções,
mas que às vezes tem outras pessoas que, aí o Adriano fala assim, eu vou você tá me assediando. Então, eu já estou fazendo a ponte com o conceito de assédio, né? Mas, assim, as pessoas tendem a confundir muitas vezes, né? Exato. E aí eu vou colocar até um episódio real aí, que eu já vi acontecer, de, assim, uma pessoa no trabalho estava super vulnerabilizada, super fragilizada já com as situações do trabalho, aí tem a ver com assédio institucional mesmo, de a pessoa estar num lugar onde ela não consegue fazer o que ela precisa e ela é cobrada para fazer algo que ela não tem como fazer porque a própria instituição não permite, olha que loucura. E aí, no meio dessa conversa, um colega dela foi lá e falou assim, olha, não me interessa o que você sente, não me interessa o que está acontecendo, o que me interessa é que o serviço do meu lado ele aconteça. E aí a outra pessoa falou, mas eu acho que mais me interessa sim a sua saúde mental. Se você não se interessa com a minha, eu me interesso com a sua, uma coisa assim. E a outra pessoa saiu e falou assim, olha, se você falar comigo de novo, eu te meto um processo de assédio moral para a pessoa que estava sendo, entende? Estava vulnerabilizada e estava ali colocando uma situação que era ruim para ela e para todo mundo. Mas o outro se sentiu ofendido por algum motivo, saiu da casinha, foi lá e apontou o dedo na cara da outra pessoa e ainda fez essa ameaça. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Assim, porque junta um pouco de tudo isso que a gente estava trazendo, né? Um exemplo real, como é que as coisas na realidade acontecem. Aí a gente tem sequestro emocional, aí a gente tem conflito, ou às vezes a pessoa sabe que não é assédio moral, né? Às vezes ela está utilizando daquilo ali como uma arma, né, de intimidação. Mas enfim, agora eu vou deixar esse exemplo para você trabalhar em cima, meu amigo. Faz todo sentido, né? Como a gente começou falando de inteligência emocional, você trouxe um termo que eu gosto bastante de usar, que é o sequestro emocional. Eu gosto sempre de lembrar daquela cena do Zidane no final da Copa de 2006, né, que ele dá uma cabeçada no Materazzi na final contra a Itália. O Materazzi vai lá e fala alguma coisa relacionada à irmã do Zidane e tal, ele não aguenta e vai lá e o Zidane é um cara com uma carreira bacana, um cara, né, com uma sobriedade, ele não tinha esse tipo de comportamento, mas ele teve ali um rompante, um momento de sequestro emocional. E quando isso acontece, Lucas e turma, a nossa capacidade de raciocínio fica reduzida. É como se a emoção realmente sequestrasse a nossa realidade mental. E aí não raciocine. E não raciocinando, a gente não decide bem. E não decidindo bem, a gente vai arcar com consequências. Então, realmente, entender sobre emoções é essencial, perceber onde estão os seus gatilhos. Eu gosto de lembrar também de um filme Arremessando Alto, do Adam Sandler, que ele é um técnico de basquete, e aí ele recruta ali um garoto super talentoso, e na hora da peneira ele tá ali jogando, daí vem o adversário e manipula, falando alguma coisa da mãe dele e da filha dele que estão na arquibancada. E aí ele perde a cabeça e acaba perdendo a peneira. Então, assim, conhecer os próprios gatilhos é muito importante. E essa situação de ameaça, de assédio, é muito do calor do momento ali, realmente, né? Eu gosto sempre de frisar, Lucas, que nós temos que entender a condição do assédio como uma oportunidade de entender como manejá-lo. Não é para sair denunciando. A gente tem que ter a consciência de entender o limite. E aí eu quero entrar no conceito de assédio que é importante, baseado no Ministério do Trabalho. Então a gente falou de cobrança, que é normal, conflito. E o assédio. O assédio é quando invade um limite, né, que precisa ser respeitado. E o assédio se caracteriza quando existe a vontade de diminuir o outro na situação. Então, quando eu vou lá e falar, você não é de nada, você não trabalha direito, você é uma pessoa, né, com o objetivo de diminuir a pessoa emocionalmente. Um exemplo clássico de assédio moral é o bullying, né, que existe nas escolas. Eu já sofri bullying, já pratiquei bullying, né, e na ocasião a gente tem ali uma situação mental de repertório muito imatura. Então nós temos ali crianças e adolescentes que fazem esse tipo de situação para diminuir o outro, a ponto de fazer com que ele tenha consequências emocionais profundas e até traumatize. Então o assédio ele se caracteriza dessa maneira, quando existe uma vontade do agente produzir uma
diminuição de energia vital, digamos assim. Então, eu proponho ao outro que ele se veja numa condição inferior da que ele se imagina, né? E eu faço isso propositalmente. E aí a gente pode ter nas relações de trabalho, nos sequestros emocionais, esse tipo de situação, onde a pessoa pode ser humilhada, a difamação também é uma característica do assédio, isolar a pessoa das condições. Então, por exemplo, nós temos um time, eu, você e mais uma pessoa, e aí a gente quer boicotar a pessoa, e aí não inclui a pessoa nas atividades. Então, essa exclusão também é uma característica do assédio moral. Enfim, ele traz consequências onde não são respeitados os limites adequados naquela relação. Então, qual é a orientação? É saber lidar e perceber isso. Olha, ultrapassou aqui um limite. E qual a diferença entre o assédio moral e o sexual? É o objetivo, né? O moral tem essa necessidade de diminuir, da pessoa se impor através de uma condição ali de manipulação, e o sexual que tem ali o interesse íntimo na pessoa que está ali na situação. Então, é bem importante que as pessoas tenham essa conscientização para que elas saibam lidar e não saiam por aí ameaçando denunciando, vou chamar o RH, aí chama o RH para tudo. Não, não é assim. Vamos entender o que é isso e encontrar mecanismos para lidar da melhor maneira, de forma consciente e organizada, né? Faz sentido, Lucas? Total, total. E eu acho interessante porque, assim, quando você estava falando sobre esse gatilho das pessoas já quererem denunciar tudo, né? É uma linha tênue, né, cara? Você identificar o que é e o que não é, né? Quando você tem, obviamente, um entendimento do conceito, da prática, tá mais letrado, digamos assim, né, no assunto, é mais fácil de você apurar, né, até o limite, né? Até aqui, até passou daqui, já podemos pensar no que está configurando alguma coisa. Agora, como é que as pessoas podem trabalhar, né, nessa aferição, assim, cara? Como é que eu posso... Poxa, eu acho que eu estou sofrendo um assédio moral. Aí as pessoas depois... Não, mas não, eu acho, mas os meus colegas falam que é assim mesmo, que é a pressão normal de trabalho. Né? Meu pai falava que passava por muito mais, o que é isso? Como é que eu posso... Como é que a gente pode ajudar a compreender, né, o que é, o que não é, até que ponto é uma coisa, até que ponto é outra, cara. Olha que complexo, que pergunta importante e interessante, Lucas. Veja, quando a gente está entre amigos, a gente faz as nossas piadas, né? Ah, seu filho de não sei o que lá. Isso é assédio? Não é. Porque faz parte daquele momento e daquele nível de relação que eu tenho com aquele amigo, com quem eu falo esses palavrões e etc. Agora, e aí quando a gente fala de emoções, a gente tem que lembrar do autoconhecimento, da nossa autopercepção e da maneira como a gente quer se posicionar. No ambiente de trabalho, é claro que existem as relações mais informais, mas, por exemplo, se alguém não se sente confortável com alguma brincadeira, ela tem o direito de colocar, olha, esse é o tipo de brincadeira que eu não quero, tá bom? E sinalizar de forma organizada, né? Isso aqui não tá, porque quando a pessoa está numa situação onde ela sente que está sendo diminuída, opa, tem um sinalzinho ali. Agora, quando você está com o teu amigo, que você xinga ele e você é xingado e você dá a risada daqui, você não está se diminuindo mentalmente, você está se divertindo. Entende? O contexto é diferente. Total. E nas relações de trabalho, pode ser que também aconteça de ter a brincadeira, que pode aparecer assédio para quem está de fora, mas quem vai determinar isso é a pessoa que está ali dentro da situação. Isso está me ferindo mentalmente, emocionalmente? Então eu preciso sinalizar. Agora, se não está, vida que segue. Porque também não dá para a gente engessar as relações. É claro, tudo tem um limite, a gente não vai sair brincando com brincadeiras no trabalho, assim, de forma desproporcional. Mas tem que ter também uma descontração. As relações, elas precisam ter uma leveza, o clima organizacional precisa estar bom. E o que faz o clima? É a capacidade de autopercepção e de posicionamento das pessoas que estão ali. Então, aí você pode perguntar também, né? A gente pode colocar aqui na mesa.
Mas a pessoa, ela está se sentindo mal, e assim, isso acontece principalmente quando a gente está no começo de carreira. Ela está se sentindo mal, mas ela quer continuar naquele trabalho porque ela precisa. Então, ela acaba suportando aquilo, mas aquilo tem prazo de validade. Vai ter uma hora que vai estourar. Então, ela vai engolindo, engolindo, engolindo. E qual é o ideal? O ideal é que ela perceba que ali não está sendo um lugar emocionalmente frutífero para ela. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou para uma outra empresa, eu vou para um outro lugar, eu vou para outro círculo social, onde eu consiga o quê? Me encaixar, como eu falei lá no início. Qual é o melhor dos mundos? É onde a gente consiga interagir, se relacionar com segurança psicológica. Eu estou aqui contigo, não estou sentindo uma pressão no sentido de caramba, o Lucas vai fazer perguntas difíceis, caramba, o Lucas é tão inteligente, eu me sinto... Não, a gente está aqui batendo papo, porque você transmite a mim essa segurança psicológica de eu ficar à vontade para eu ser quem eu sou aqui nesse momento. Então, veja, é complexo, não dá para a gente colocar de forma simplificada, existem muitas ramificações, né? Consegui trazer para ti o olhar em cima disso? Demais, demais, demais. E assim, eu estava até pegando aqui uma contribuição do que a gente colocou aqui no planejamento, cara, que eu estava até esquecendo, que são essas identificações, sabe? Como é que a gente pode identificar os sintomas, os sinais, né? Como é que a gente pode ligar o sinalzinho de alerta, cara, para a gente entrar na prevenção, né? Mas como é que a gente, porque tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Assim, como é que a gente identifica, né? Como é que você liga opa, luzinha laranja aqui piscando para esse tipo de coisa que eu estou vivendo? Para as mulheres principalmente, né, que são as principais vítimas de assédio sexual no trabalho, né? Como é que elas podem identificar? Porque a gente vive num mundo machista, então é normal, né? Foi normalizado o tratamento, né, de brincadeiras, de elogios, até que ponto, sabe, a pessoa pode ficar atenta, até que ponto aquilo liga um alerta, tanto para o caso do sexual quanto para o assédio moral, cara. Então, o toque ele é muito perigoso, né? O envio de mensagens, o envio de fotos, tudo isso pode configurar assédio. Tem um vídeo muito interessante que eu gosto de colocar também nas palestras do Ministério do Trabalho, onde ele traz assim o assédio sexual de uma forma bastante clara. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão. É claro, não engessar a relação, mas perceber, opa, peraí, isso aqui pode gerar uma interpretação diferente. Se eu sou uma pessoa expansiva e vai, toca e abraça, vou colocar um limite, porque a pessoa que está ali pode não ter esse perfil, e ela pode entender e se sentir incomodada. Então, o limite vai muito sendo construído pela própria pessoa. Se ela vê ali que ela não está conseguindo se sentir à vontade, e se aquela situação está coagindo, opa, é ali que está o sinal do alerta. A gente vai recebendo esses sinais o tempo todo dentro da gente, né? Sabe, quando bate aquela coisa, isso aqui, esse ambiente não está legal, essa abordagem não está bacana, né? E na relação de trabalho, é essencial que isso seja comunicado de alguma forma entre as pessoas, porque a relação de trabalho ela é necessária de acontecer. As pessoas precisam interagir, independente de gostarem em si ou não, né? Mas tem que haver o respeito ali no cumprimento dos deveres por parte de todos. Então, esse limite precisa ser determinado pela pessoa. Então, qual é a referência? É a reação interior que ela tem frente àquele comentário, frente àquele toque, frente àquele... gerou aquele incômodo, opa, é hora de sinalizar e gerenciar isso da melhor maneira. Porque uma dúvida muito comum o assédio ele precisa ser, para ser configurado o assédio, né? Ele precisa ser assim, com atos recorrentes, ou ele pode ser configurado apenas com, poxa, eu cantei a minha colega de trabalho e ela me acusou de assédio sexual, sabe como o pessoal costuma falar. Como é que você vê isso? É necessário uma recorrência ou um fato mais isolado, a depender da conjuntura, pode se configurar? Ótima pergunta. Se caracteriza pela sequência, né? Pela continuidade. A pessoa persiste, persiste, persiste. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para a pessoa e a pessoa já põe o limite. Opa, peraí, olha, não dá, eu sou casado, não vamos entrar nesse caminho. E aí corta ali. Não precisa chamar o RH, não precisa denunciar nada, porque é uma situação pontual. E é um limite que foi imposto e beleza, maravilha, né?
Agora, havendo a insistência, aí sim configura-se com o assédio. Então, até traz aqui, eu tenho o conceito bem, eu vou ler aqui, né? O assédio envolve um padrão de comportamento persistente ou até mesmo isolado que visa prejudicar uma pessoa. No caso de isolado, caso haja esse interesse em prejudicar, né? Então, precisa olhar se existe a intenção de prejudicar ou de ter alguma vantagem naquela relação. Sem um motivo claro ou com a intenção de desgastar emocionalmente. Caracteriza-se também pela invasão do espaço íntimo de outra pessoa e que não é conveniente no contexto do trabalho. Veja, uma cantada pode ser uma abordagem, e aí vai muito da interpretação da pessoa. Ela pode se sentir assediada com aquela cantada. E aí ela tem o dever de comunicar. Opa, entrou no. Entende? É sempre a questão do limite. Né? Agora, entre sinalizar o limite e denunciar, processar, tem um caminho longo. Né? Por isso que essa conscientização visa fazer com que as pessoas lidem da melhor maneira com isso, de forma organizada e pautado no bem. Né? Tem um exemplo que eu gosto de dar também, Lucas, que é assim: se eu estou querendo dormir, e aí o vizinho está com som altão lá, um som alto, e eu preciso acordar cedo, eu já não vou ligar para a polícia logo de cara. Eu vou pegar o interfone e ligar para o cara, falar: olha, meu amigo, o som está um pouco alto, pode abaixar? Aí ele abaixa. Caso ele não abaixe, ou seja, persistente, vai, liga de novo, aí eu vou chamar a polícia. Aí eu vou ir para as vias de fato, porque eu sinalizei, eu coloquei, e a pessoa não teve a mudança na atitude dela, aí sim eu vou buscar autoridade, né, para lidar com isso. Então, veja, falar de assédio, lidar com assédio, vai muito da capacidade que nós precisamos ter de dialogar e impor o limite. Aí, havendo a persistência, aí vai buscar ajuda e denunciar e tudo mais. Esse é o ponto da prevenção, né? Eu acho que quando a gente fala de prevenção ao assédio, já começa por aí, né? Ou seja, a gente tem que ter a capacidade de... Primeiro, é importante a gente esclarecer bem, né, o que é e o que não é. Né? Isso é muito importante para que todas as organizações tenham esse trabalho, né? Para que essa conscientização aconteça, para que todo mundo entenda os limites, entenda o que configura, o que não configura, e assim vai. Né? Então, isso já traz clareza, né, no sentido que a gente vinha falando antes. Agora, para além dessa conscientização sobre o que é e o que não é, né, tem essa névoazinha do limite, né, que não é uma coisa tão bem marcada como a gente já falou aqui, então tem essa névoazinha do limite e tal. E eu acho muito interessante, cara, quando a gente fala da necessidade de comunicação, para você ver. Tivemos uma live aí que semana retrasada, eu acho, com a Tabata. A Tabata Tinoco é professora também aqui com a gente, né? Ela trabalha com comunicação assertiva e não violenta. A gente já fez algumas lives com ela e com a Bárbara, falando justamente sobre esse ponto da comunicação e os riscos psicossociais. Mas para você ver, né? Se você tem um ambiente, às vezes muito, vamos dizer assim, áspero, ácido, digamos assim, um ambiente, não vou dizer hostil, mas sabe aquele ambiente onde as pessoas sabem que elas têm que andar num códigozinho ali de conduta muito ajustado, né, mais tradicional, mais restritivo, então as pessoas se preocupam até com o que estão vestindo e quanto mais com o que vão dizer. Né? Então, quando esse ambiente ele limita, ele poda as pessoas, né, na sua liberdade de ser elas mesmas e tudo mais, ele também poda a capacidade das pessoas se comunicarem, porque ela vai pensar 10 vezes antes de mencionar algo que está ruim. Às vezes ela não fala nem para o próprio colega, às vezes o colega está achando porque é o jeito dele, realmente tem gente que é mais expansiva. Né? Tem gente que toca, que pega, né? E tal, como a gente falou do toque. Às vezes a pessoa pega no antebraço do homem, da mulher, de qualquer um. Né? Às vezes é do jeito da pessoa. Ela acha que é assim, ela é mais expansiva e tudo mais. E outra pessoa, naquele ambiente, já se sente ofendida, só que ela não tem a liberdade para poder nem falar com essa pessoa, quanto mais transparecer o incômodo.
Então, isso vai gerando uma bola de neve que não só com ela, mas na relação dela com os outros, né? Perfeitamente. E com o ambiente. Então, para você, assim, a gente está falando sobre isso, mas o que não é a cultura, né, nisso tudo? O que não é a cultura organizacional? Se você não está num ambiente que você tenha, que te proporcione o mínimo de liberdade para você ter tranquilidade, para falar, não, amigão, olha, pô, a gente está se conhecendo agora, mas, ó, cara, eu tenho uma agonia de toque, assim, tal, eu tenho gastura. São formas e formas de colocar limites, né? Estamos colocando Exatamente. aquele exemplo do dia a dia. Né? Mas Perfeito. como é que você vê isso, cara? Assim, como é que a gente pode traduzir, né, essa sutileza do que é o ambiente, do que é a importância de tantas noções, né? A noção de você poder ou não comunicar, de como você comunicar, né? Porque tem Exato. isso, né? O poder comunicar, o como você se comunica e como você pode agir para transformar esse ambiente, que é o que é mais difícil. Mas que se a gente não entende que também a liderança tem a ver, a nossa, né, a autoliderança, afinal de contas, você vai se, né, um tema que a gente gosta muito, né, afinal de contas, você vai se submeter a essa cultura, a isso, ou você tem alguma maneira de trabalhar dentro de você para você trabalhar fora de você? Foi muito longe? Imagina, tocou num ponto essencial nesse contexto. Todos nós, todo ser humano tem um sistema de valores. E mesmo que nós não saibamos escrever esses valores, nós temos. Porque, volto a dizer, todos somos configurados com base na nossa história, nossa família, nossa genética e as nossas experiências. E isso foi fazendo com que a gente adotasse valores que formam um sistema de valor. Dentro de uma empresa, também existe um sistema de valor. E o que acontece muitas vezes? A pessoa não conhece o próprio sistema de valor e não observa e também não conhece o sistema de valor daquela cultura, daquele ambiente. Aí dá aquele conflito, eu estou no lugar errado, não estou, e na verdade é porque não está batendo. E aí o que acontece? É uma falta de autopercepção, de autoliderança nesse sentido. Tá, quando a gente fala de propósito, né? Muitas pessoas falam, principalmente os mais jovens, eu quero trabalhar num lugar que tenha propósito, um lugar propositivo, tá? Bacana. Mas e o seu propósito? Você conhece? Quais são os teus ideais? Então, essa perspectiva da autopercepção, da autoliderança, porque eu entendo também, e pelo que a gente vem investigando com profundidade em torno disso, eu só consigo ser líder de pessoas se eu for líder de mim mesmo. Né? O Han Charan traz isso no Pipeline da Liderança, que é um livro bem importante de ter na biblioteca também. Então, eu só vou liderar pessoas se eu lidero a mim mesmo. E aí eu só vou liderar líderes se eu lidero pessoas. Não dá para eu pular. Vou agora liderar equipes, liderar times, liderar líderes. Não, eu preciso liderar a mim mesmo. E nessa perspectiva da autoliderança é conhecer o seu sistema de valor. Tá, o meu sistema de valor é esse, eu tenho esse sistema de crenças e tudo mais. A empresa que eu tô é compatível? E assim, não é uma questão de ser igualzinho, mas precisa haver compatibilidade. E muitas vezes o incômodo acontece porque a pessoa se força a estar ali, sendo que ali não é o lugar dela. E como é super complexo, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, tem a necessidade da pessoa estar ali muitas vezes por ter que pagar suas contas e abre mão até dessa análise mais profunda sobre si, sobre o lugar que está. O melhor dos mundos seria a gente conseguir habitar e transitar em espaços onde a gente consiga ter segurança psicológica o tempo todo, mas não é sempre assim. Então, é perceber, o meu sistema de valor é X, o sistema de valor dessa cultura, essa cultura funciona assim, né? Eu concordo com isso? Vou seguir ou não compactua? Porque se não compactuar, você vai ficar dando murro em ponta de facas e ali convivendo num ambiente onde você não vai performar da melhor maneira. E aí o melhor caminho não, sai dali e tenta encontrar um círculo de pessoas com sistemas que sejam compatíveis com os seus. Então, sempre vai passar pela autoliderança. Exatamente. E tinha uma época que eu conversava muito com o meu terapeuta sobre isso, né? Porque a gente falava, poxa, uma proposta e tal, trabalho, enfim, a terapia ali só faltava abrir uma cerveja para poder, sabe, aquela conversa de bar, assim, que no final de contas
você desata vários nós, mas de uma forma muito leve. E a gente Dava fala uma muito boa sobre live. Daria uma boa live. Me dá uma boa live, exatamente. Bom, já vou até anotar uma ideia aqui. Mas, enfim, o papo, cara, é sobre essa romantização que a gente tem, às vezes, muitas vezes, do trabalho. Talvez as gerações novas tenham isso, não sei, de uma forma mais exacerbada ou não. Mas aquela coisa de, poxa, trabalhe com o que você ama e você não precisará trabalhar na sua vida, meu amigo. Trabalho é trabalho. Trabalho é Né? trabalho. Trabalho é trabalho. E do mesmo jeito que a gente vai ter conflitos na vida com esposa, com marido, com irmão, com mãe, com pai, com namorado, com qualquer pessoa com que a gente se relacione, a gente vai ter diferenças também no próprio ambiente, com o próprio propósito do trabalho. Mas você está ali porque você precisa, ou porque você quer, ou porque, enfim, você está ali. Né? E assim, essa questão da inteligência emocional, de você, poxa, não está legal para mim, não tem a ver comigo, mas nesse momento eu tenho que lidar com isso. E nesse momento eu vou lidar com isso sabendo que o meu sistema de crenças e tal não bate com isso aqui, já identifiquei, mas eu vou conviver com isso até porque é importante para o meu desenvolvimento, até que eu possa chegar no outro caminho. Né? Eu acho esse trabalho muito interessante porque, cara, a gente vive num mundo, né, cada vez mais rápido. Você não tem você entra num trabalho, você não tem segurança alguma que aquilo ali vai continuar. Hoje em dia está assim. Né? A gente brincou com o dia da mentira aqui, mas no início da conversa, mas é verdade, né? Esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, acho esse ponto assim, bem importante. Cara, já faltam 10 minutos aqui para a gente encerrar. Poxa, passa rápido, né? Eu já estava querendo entrar com fazer uma nova ponte aqui, né? Enfim, mas vamos fazer uma recapitulação assim, do que a gente conversou aqui. Hoje a gente falou sobre a importância do entendimento, né, das nossas emoções e como é que dos nossos padrões, e, enfim, como é que o que a gente traz para um momento de eventual sequestro emocional contribui, né, para que ele venha a ocorrer ou não, e para as consequências, né, quando acontece. Da mesma forma, como que isso puxa as situações de assédio, né, e os limites que a gente tem que trabalhar para isso. Talvez fosse legal, cara, você dar uma reforçada no que seriam assim como a gente pode prevenir essas situações. Como é que você falaria para as pessoas que estão ali numa situação que, poxa, eu não sei se eu estou vivendo isso ou não, como é que você enxugaria isso para ela? E também para as lideranças que falam, cara, eu não sei se está acontecendo debaixo do meu nariz e eu não estou vendo. Né? Será que isso está acontecendo na minha empresa, no meu setor, sabe? Na minha repartição, enfim. Que mensagem que você deixa assim, no sentido da prevenção, da atenção, da busca pela informação sobre o assunto? Primeiro, promover espaços de diálogo e nisso instituir segurança psicológica. Na medida em que as pessoas conseguem se posicionar de forma autêntica e verdadeira, as coisas vão aparecer. E o líder também precisa ter uma rotina de reuniões individuais. Não é aquela coisa longa de 1h30, 2 horas. Não, entender a singularidade. Se você tem um time ali de 10 pessoas, você perceber a individualidade de cada uma delas e ter essa conexão para poder criar esse espaço de diálogo favorável. Na medida em que as pessoas estão com essa segurança psicológica e percebendo o perfil do outro, e aí entra a questão do perfil comportamental também, que é muito importante. Tem o executor, o planejador, o analista, o influenciador. Então, o líder tem que ter esse mapeamento e perceber quando não está havendo ali uma tranquilidade na relação. Então, eu sempre oriento nesse sentido, no guarda-chuva dessa pergunta, criação de praças de diálogo, criação de ambientes com segurança psicológica, para realmente que seja claro para o líder essa singularidade. Né? Tem até um livro do Eduardo Carmelo, que eu gosto bastante, que é a gestão da singularidade. Por exemplo, quando a gente fala de geração, essa geração é difícil, é uma generalização.
Eu posso olhar para o indivíduo, eu posso fazer um tete-a-tete, me conectar com aquela pessoa daquela geração diferente da minha, e ali encontrar uma conexão. Então, havendo conexão, havendo diálogo, vai haver segurança psicológica e a situação vai ser mais leve de ser contornada e prevenida. A prevenção está sempre na consciência, entendendo as formas comuns de assédio, a diferença entre cobrança, conflito e assédio, e tornando os ambientes ainda mais dialógicos e com segurança psicológica. Faz sentido? Perfeito. Total, né? Total. Eu tenho uma vida muito ligada ao esporte, né? O esporte ensina muito para a gente sobre, acho que as crianças, quanto mais esporte coletivo elas puderem, não só coletivo, né? Mas no caso aqui a gente está falando sobre relações interpessoais, estão focando porque você trabalha tudo isso, né? Desde sempre, a sua frustração, os seus limites, né? As ofensas, a desculpa, o excesso, os conflitos, a importância dos conflitos, né? Como os conflitos muitas vezes nos jogam para frente, né? Porque o conflito ele não precisa ser necessariamente bélico, destrutivo, né? Ele pode ser um conflito de ideias, construtivo. Poxa, eu acho que o caminho é por aqui, não é por aqui. Pô, então, e assim vai, né? E aí, o conflito de ideias faz com que você tenha mais criatividade para buscar soluções que muitas vezes você não veria se houvesse um consenso, muitas vezes burro, né? Enfim, cara, para a gente fechar aqui, eu queria lembrar para as pessoas aí que estão assistindo que, para a gente ver, né? Não adianta a gente assistir uma aula só e ir para o nosso ambiente e achar que vai mudar tudo, né? Não adianta ler uma cartilha de um órgão de controle e tentar aplicar aquilo ali. Exige muito mais para que realmente essa cultura que a gente ainda tem, de muita dificuldade de comunicação, de diálogo, de respeito, de empatia, etc., possa realmente virar uma cultura de segurança mesmo, né? Porque a gente sabe que sem segurança psicológica a gente não vai ter nunca a verdadeira alta performance, a gente nunca vai ver onde a gente poderia chegar, né? Você pode tirar o máximo da pessoa ali, que nem a escravidão, né? Chicoteia, 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 tira o máximo, depois morre, e aí, né? Mas agora, quando a gente tem um ambiente mais seguro e quando a gente experimenta as coisas, quando a gente está atento, né, a gente tende a quê? A visualizar saídas, soluções que muitas vezes a gente não viu porque não levantou a cabeça, né, porque não ouviu o colega, porque não parou para enxergar. Então, a experiência do B-Learning Hub, ela é riquíssima, ou será riquíssima nesse sentido, né, porque a pessoa vai estar aqui com a gente num workshop sobre isso, só que ela vai sair daqui com um esboço de um plano de ação para ela elaborar, ou seja, vai sair, poxa, então peraí, onde é que eu posso diagnosticar, né, esses limites? Onde é que eu posso ver, dentro do meu dia a dia, onde é que a gente tem aí, onde é que eu posso ver que eu estou batendo aqueles limites ali do aceitável nisso, naquilo, aquilo outro, que configura, que não configura? Quais processos eu estou identificando que podem levar para um exacerbar, né, de uma situação de desconforto, de segurança, etc. E aí você volta e conversa com outras pessoas que às vezes vivem a mesma situação que você vive, né, e encaram o mesmo problema, mas encontram uma solução diferente, né? Então, essa riqueza de você praticar, né, trazer à luz o problema, né, entender os conceitos, entender o que pode fazer, tentar praticar, conversar, sabendo que você está em teste, sabendo que você está experimentando. Então, né, Adriano, quando você já tem essa consciência de que você está testando, você não vai batendo de frente nas coisas, certo? Então, essa é a nossa metodologia. E aí a gente volta e discute, e começa e ajusta de novo, e assim vai. Então, a gente cria uma cultura de melhoria contínua que vai não só para o ambiente organizacional, mas para o nosso autodesenvolvimento. Eu acho que essa é a grande riqueza dessa metodologia que a Bia está trazendo aí para o B-Learning Hub. E imagina, né, toda essa discussão sobre assédio poder virar temas de discussão, de revisão, de abertura. E aí, quando você, a partir de um tema desse, que você leva para uma chefia que às vezes é muito fechada, que é muito travada, de repente ela pensa, olha o risco que a gente está correndo, peraí, vamos promover uma mudança? E aí as coisas podem desabrochar. Meu amigo, cara, olha, faltam 3 minutos para dar 1 hora de conversa, cara. Pois é, que coisa, passou tão rápido.
Nossa Senhora, a gente precisa fazer outras lives para continuar com os desdobramentos dessa conversa. Ah, vai longe a coisa. E eu acho que só para fazer um gancho do que você falou, Lucas, cada caso é um A caso. gente não precisa, desculpa, a gente não precisa necessariamente fechar em 3 minutos, não, viu? Né? É boa, Não. mas eu acho que é importante a gente olhar, como você falou, realmente é um tema que abre várias janelas. Não é em uma aula que a gente vai abranger tudo o que, toda essa complexidade. Eu gosto sempre de levar nos processos que eu conduzo que cada situação precisa ser investigada, cada ser humano, cada contexto e cultura precisam ser olhados com a atenção e a consistência que aquilo merece. Então, generalizar, e assim, quando a gente fala de comportamento humano, é bem delicado, né? A gente não tem como garantir que uma pessoa saia de um curso de comunicação 15 quilos melhor comunicativa, não dá para medir isso. São sementes. Então, aqui, o que a gente fez hoje foi provocar reflexões, trazer sementinhas para as pessoas irem digerindo e germinando isso, para que elas mesmas busquem por si esse caminho. E a BI traz nessa ambiência de aprendizado essa oportunidade para quem realmente quer aprender e está antenado com o que está sendo falado de mais atual no mundo do trabalho, no mundo como um todo. Tudo muda o tempo todo no mundo, como diz a música do Lulu Santos, e se a gente não se adaptar, se a gente não aprender continuamente, a gente perde relevância no mercado e na vida como um todo. Então, é muito bacana a gente olhar para esse tema, mas também pensar que, poxa, para ter de fato uma consistência, uma modificação no ambiente, precisa ser feito um acompanhamento, e a gente está à disposição para isso. A gente está ali com todas as técnicas, todas as ferramentas ali disponíveis para que a pessoa tenha um olhar bem focado nesse sentido, né? Então, é bem bacana, abre, a gente ficaria horas aqui falando, mas é um assunto importantíssimo. Importantíssimo. E por isso a gente traz, né? Porque a gente não tem receio do conflito, a gente não tem receio do amor, do afago, do acolhimento, né? A gente aqui abraça as emoções, os sentimentos, os pensamentos com a forma que eles precisam, né? Porque afinal de contas é assim que a gente vive nesse mundo, né? Cara, e bom, para fechar, assim, sempre é para fechar, né? Mas é importante ressaltar, desculpa, é importante ressaltar do protagonismo que a gente está preparando para as pessoas terem dentro do Bilani Hub, né? Porque como é um espaço de interatividade constante, mesmo que não estejamos tendo atividade, as pessoas podem estar trocando ideia, desenvolvendo projetos e coisa do tipo, mas é um espaço justamente onde a gente procura desenvolver essa cultura que a gente deseja, né? Então é um espaço para que as pessoas se sintam seguras e poderem, poxa, no meu trabalho eu não posso fazer isso, eu não posso testar aquilo, e aí a gente tem essa alternativa. Bom, o Adriano, ele palestra sobre esse tema, ele tem cursos, né, voltados para o assédio, para tantas outras coisas, então já fica o convite aqui para vocês o acompanharem nas redes sociais, aqui na BI, inclusive, né, e serem alunos e parceiros do Adriano Ribeiro nessa jornada que a gente inicia aí a partir da semana que vem, já dentro do Bilani Hub. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por esse tempo, essa dedicação, né, e a gentileza da troca. Eu que agradeço, irmão. Conta comigo, que bom estar aqui. É nesse tipo de ambiente que eu me sinto encaixado, ajudando, contribuindo com o que eu tenho, que ainda é pouco, mas que vai se alimentando cada vez mais na medida que essa curiosidade vai se mantendo ativa dentro da gente. Muito obrigado por esse momento, viu, meu amigo? Obrigado, irmãozinho. Que a curiosidade nunca acabe, né? Sigamos aprendendo e aprendendo com os outros. Uma ótima noite. Para você que ficou aqui até agora, muitíssimo obrigado. Tá aí no YouTube, né? No YouTube não tem... Por favor, dê a curtidinha, né? Esse assunto é importante. Ajude a levar para as outras pessoas. Os bordões de hoje em dia. Oi? Os bordões de hoje em dia, né? Exatamente. Já curte e compartilha para que esse tema chegue em quem precisa. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.